today? Como que vocês estão hoje? Bom, nós vamos fazer a nossa aula em duas etapas. A primeira delas vai ser corrigir as nossas atividades. Então, peguem o book de vocês aí, primeiramente na page number 5. Bom, na aula passada, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o used to, que é usado para coisas que você costumava fazer no passado. Used to significa costumava. Por exemplo, I used to play with doll. Eu costumava brincar com boneca. É uma coisa que eu fazia no passado. E hoje, de repente, eu não faço mais. I used to wash my dad's car. Eu costumava lavar o carro do meu pai. Uma coisa que eu fazia no passado. Então, used to. E aí a gente tinha aqui, para começar, né, depois da explicação que eu dei para vocês, tinha aqui a letra A. When did the person actually play the game? De acordo com essa frase que tinha aqui, que eu li com vocês naquele dia, o used to aqui, ele foi usado para mostrar que quando habitualmente a pessoa jogava quando. Se tem o used to na sua frase, significa que era uma coisa que ela costumava fazer, passado. Então, por isso que a resposta aqui vai ser in the past. When did the person actually play the game? Onde a pessoa, então, costumava jogar? No passado. Letra B. What expression does she use to say playing game was a habit? Qual foi a expressão, então, que ela usou aqui nessa frase para poder falar que era um hábito o fato de jogar? O used to, que é uma coisa que costumava, era um hábito dela no passado. Então, used to foi a expressão usada. E na letra C, what is the form of the verb right after this expression? Se vocês repararem, sempre depois do used to vem um verbo, que é a ação que você costumava fazer. Essa ação sempre estará no infinitivo, na sua forma base, que foi o exemplo aqui do play. Ele não tem S, não tem IES, não tem ED, não tem nada, ele fica na forma base. Então, por isso, nós marcamos aqui base form. Depois do used to, a gente tem sempre o verbo na forma base. Depois nós vamos aqui para a page number 6, que vocês tinham que completar as frases usando used to, mais os verbos que estavam aqui entre parênteses, dentro da caixinha aqui. Então, Sheila used to play with dolls, costumava brincar com bonecas. B. Jeff and Paul used to throw a ball for their dog all day long. Então, lançar a bola para o cachorro o dia inteiro, né? All day long. Você tinha que usar o used to, que era costumava, então ele costumava lançar. Used to throw. Letra C. Como era uma pergunta, a gente sabe que a gente tinha que usar o did, tá? Esse did aqui, ele não tá aqui por quê? Porque quando é pergunta e você tem o uso do used to, o did, ele já vem aqui junto, né? Ele é o auxiliar para mostrar que está no passado. Então, did Louise and her sisters use to jump rope together? Pular corda juntas. Então, aqui, ó, costumavam pular corda juntas essas meninas aqui? Por que ficou use to? Simples. Se eu uso did na minha frase, ele perde o ED, então ele só fica use. No caso aqui, ele perdeu só o D, porque a palavra use já tem o E na sua forma normal. Então, usei o did, perdeu aqui o D. Used to. Letter D. Jennifer used to do your tricks at school. Então, costumava fazer, verbo do, fazer, né? Costumava fazer truques com o ioiô na escola. E a última aqui é uma pergunta novamente, então a gente sabe que a gente tem que ter aqui o did. Então, did Eduardo used to ride a bike with his neighbors? Então, ele costumava andar de bike, né, de bicicleta, com os vizinhos. Foi uma pergunta, então o uso do did sem o D no use, tá? Ok? Depois, no number 2, a gente tinha que escrever frases afirmativas usando o used to e negativas. A negativa, eu expliquei para vocês que a gente usa o didn't quando você quer falar uma coisa que você não costumava fazer no passado. Então, usou o didn't, o seu used vai perder o D, ele vai ficar só use, ok? Então, aqui na letra A, Cláudia. Outra coisa, não tinha que ficar desembaralhando, era só acrescentar o didn't quando fosse negativa e o used to, ok? E o used to quando fosse afirmativa.
Então, Cláudia didn't, tenho menos aqui, então eu sei que é negativa a minha frase. Cláudia didn't used to play hide and seek. Não costumava brincar de pique-esconde. Letra B, frase afirmativa. Então, eu sei que eu vou só acrescentar o used to. Ele vem depois do sujeito, que é a minha pessoa, e entre o verbo, tá? Meu verbo na forma normal. E era justamente onde aqui estava o tracinho. Então, Antonio and Pedro used to have treasure hunts at school. Caça ao tesouros na escola. Eles costumavam fazer isso na escola, caça ao tesouros. Letter C. Lucilla and Cynthia didn't use to play hot potato with their friends. Frase negativa, uso didn't e o meu used vai ficar used to, ok? Hot potato é batata quente, tá, pessoal? Letter D. Anderson, frase afirmativa. Então vai ficar used to have board games at home. Então costumava aí ter jogos de tabuleiro em casa. Depois, nós tínhamos essa mini entrevista que vocês iam fazer com alguém em casa. Eu vi já de alguns dos que me enviaram, eu ouvi. E você tinha que entrevistar alguém. What games did you use to play? O nome da pessoa aqui que você entrevistou. Qual jogo que você costumava jogar? Sempre resposta completa. I used to play, ou he used to play, ou she used to play. Vai depender de quem você entrevistou. Vamos supor aqui que eu entrevistei a minha mãe, Jeane, nome da minha mãe, my mother's name. E aí eu fui entrevistar ela e eu perguntei para ela, what games did you use to play? Que jogo você costumava jogar? Aí ela vai me responder, eu costumava jogar futebol. E aí, como que eu vou escrever aqui? She used to play soccer. She used to play soccer. Ela costumava jogar futebol, certo? Vocês iam entrevistar aqui duas pessoas. Continuando, nós vamos aqui para a page number 7. Page number 7. Aqui era de cunho pessoal, tá? Eu vi de vocês já as respostas, então era o que vocês achavam, de acordo com a explicação que eu dei na aula anterior. E aqui a gente tinha que responder. Nós temos dois textos aqui, que são sobre jogos. E aí vocês tinham que responder essas perguntinhas só passando o olho no texto, nos dois textos. What are the texts about? Sobre o que são os textos? Eles são sobre traditional games from different countries. Quem colocou só they are about games também tá certo. A minha resposta é jogos tradicionais de diferentes países, tá? Essa tá mais completa. Letter B. What countries are mentioned? Quais são os países mencionados? Se você passasse o olho rapidamente, aqui na primeira linha, na segunda linha você já via. Greece, né, que é grego, que é Grécia. E aí, nós temos aqui o nome do primeiro país. E do segundo país que está no segundo texto, nós temos aqui Ghana, ok? Então, os dois países são Greece and Ghana. What are the names of the games? Quais eram os nomes dos jogos? Você tinha aqui, ó, Status, estátua, and Pilolo, que é o nome desse jogo aqui de Ghana, ok? Essas eram as respostas, Status and Pilolo. Continuando, na page number 8, vocês tinham que fazer o verdadeiro ou falso sobre o texto. Letter A. The game status is based on Greek culture. O jogo, até aqui, pessoal, se você ler até aqui, você já sabe se é verdadeiro ou falso. Por quê? O jogo estátua é baseado na cultura grega. Bom, se o jogo é da Grécia, né, como a gente viu aqui, provavelmente é baseado na cultura grega, que foi o que está escrito aqui no texto. Então, a gente viu aqui que é true, verdadeiro. Letter B. The players have to move to score in the Greek game. De acordo com as regras do jogo, os jogadores têm que ficar se movendo para pontuar? Não, se é um jogo de estátua, ele tem que ficar parado. Então, é false, né? When playing Pillow, the player who finds the first penny is always the winner. Aqui, então, no jogo do Pillow, o jogador que primeiro encontra a moeda é sempre o vencedor. Bom, se você ler ali no texto,
Você vai ver que não é assim que funciona. Por isso é false, ok? Depois a última, although children in rural parts of Ghana don't have many options of toys, they use what is available to have fun and create new games. Então, além de Dia das Crianças da parte rural de Gana, elas não têm muitas opções de brinquedo, né? Porque às vezes pelas condições e tudo mais, elas usam o que está disponível para elas se divertirem e elas criam novos jogos. Então, o texto fala exatamente também sobre isso, tá? E aí, é true. Depois, nós finalizamos aqui na number 3. E aí, vocês vão pegar agora o CA de vocês lá na page number 5. A gente vai fazer o CA, corrigir o CA, page number 5 and number 6. Bom, guys, então aqui a gente está agora no CA. Nós vamos corrigir a page number 5 and number 6, ok? Então, vamos lá. Aqui na primeiro exercício daqui, que era number 3, vocês tinham que colocar, etiquetar os grupos. Vocês tinham as expressões aqui dentro do quadro e vocês tinham também o nome dos jogos que faziam parte de cada um desses grupos. Então, console game, PC game, jogo de controle, jogo de computador, só se podia se encaixar digital games. Crosswords and hangman. Crosswords é palavra cruzada e hangman é forca, é tudo que envolve palavra. Então, word games, palavras, jogos de palavras, word games. Depois nós tínhamos aqui pintura e dança, painting and dancing, hobbies and pastimes, é hobby e passatempo. Depois nós temos marbles, que é bolinha de gude, and hide and seek, que é pique-esconde, nosso famoso pique-esconde. E ele se encaixa com jogos de rua, de acordo com o que nós temos aqui dentro dessa caixa. E solitaire and chess, que são dois jogos de tabuleiro, se encaixam em board and card games. Sorry, solitaire is a kind of card game. Solitaire é um tipo de jogo de carta. E chess, que é xadrez, que é de tabuleiro. Depois na number 4, a gente tinha aqui as imagens e os jogos. E vocês tinham que ligar cada uma delas. Então, confiram aí, por favor, tá? Boxcar Derby, Double Dutch, Hide and Seek, Hopscotch, Obstacle Course, Ultimate Disc, Tag, Yo-Yo. Ok? Então, confiram aí, por favor. E aí a gente vai para a page number 6. Na page number 6, nós tínhamos que completar com o used to, as nossas frases. Porém, vocês tinham que ter atenção para quando a frase estivesse na interrogativa, usando did, e para quando a nossa frase estivesse na interrogativa, também usando did, negativa e interrogativa. Ok? Toda vez que usa did para interrogativa e usa didn't para negativa, a gente vai usar apenas used to e não mais used to. Used to é só para quando a frase é afirmativa, tá? Costumava used to. Então, a letra A ficou used to, afirmativa normal. A letra B, nós vemos que já tem um did aqui no começo. Então, só pode ser used to, sem o D. Na letra C, frase afirmativa normal, não tem nada negativo e nem interrogativo. Então, used to. Letra D, nós temos aqui o didn't, que que faz que a nossa frase esteja na negativa. Então, used to. E aqui uma pergunta, por último, letra E. Se a pergunta, se é did, a gente usa used to. Number 6, a gente tinha que fazer perguntas usando did e used to. Se você vai fazer pergunta de coisas que ela fazia no passado, de hábitos passados, coisa que costumava fazer, então você tem que usar did e used to, tá? Na mesma frase. Então aqui ficou o seguinte, did não precisava desembaralhar nada, já estava tudo na ordem certa, você só precisava saber onde ficava cada coisa. Se a pergunta, o did sempre vai ser o primeiro e o ponto de interrogação vai ser o último. Como você tem que usar o used to,
Ele vem sempre depois do sujeito, I, you, he, she, it, we, you e they, e antes do verbo, certo? Play, do, play, collect. Esses são os verbos aqui nas nossas frases. Então, a letra A ficou: Did you used to play hide and seek with your neighbors? Letra B. Did Joe's parents used to do crosswords together? Letter C. Did children used to play outside in the 60s? Letter D. Did Sam used to collect board game? Então, usei did e usei o used to. Cada um no seu devido lugar. Depois aqui nós temos a Mia com algumas fotos de coisa que ela costumava fazer. E vocês tinham que escrever frases usando used to e didn't use to, tá? Coisas que ela costumava e não costumava, de acordo com a imagem e o que tem aqui dentro. Então, vamos pegar aqui, ó. A minha primeira frase que eu coloquei aqui é Mia used to listen music and chew gum. Ó, listen to music and chew gum. Ouvir música e mascar chiclete. Ela fazia isso de acordo com a foto? Fazia. Então, era uma coisa que ela costumava fazer. Então, por isso minha frase ficou afirmativa com used to. Mia used to listen music and chew gum. Agora aqui, vamos para a segunda. Eu escolhi o play outside, brincar do lado de fora. Ela costumava fazer isso? Costumava, a gente está vendo aqui ó, que ela costumava fazer isso. Então, Mia used to play outside. Próximo aqui. Be in a book club, estar em um clube de livros. Ela costumava estar em um clube de livros? Costumava, tá aqui a foto dela. Então, mais uma frase afirmativa. Mia used to be in a book club. Depois, play the guitar. Ela tocava esse instrumento aqui? Tocava violão? Tocava, né? Ela costumava fazer isso. Então, Mia used to play the guitar. Soccer with friends. Ela jogava futebol com os amigos? Jogava, tá aqui na foto. Então, Mia used to play soccer with friends. Ela costumava. Agora são as coisas que ela não costumava fazer, que são duas. Play chess. Tem alguma imagem dela aqui jogando xadrez? Não tem. Então, é uma coisa que ela não costumava fazer. Mia didn't use to play chess. Ela tem aqui aula de balé, de acordo com essas imagens que estão aqui? Não, não tem. Então, uma coisa que ela não costumava fazer. Então, Mia didn't use to have ballet classes. Ok? Então, guys, nós terminamos. We finished our correction. Ok? See you next class.